A aula de hoje é sobre a dinâmica populacional brasileira. Por que nós trataremos dessa temática? Porque é de extrema importância conhecermos sobre os movimentos populacionais do nosso país, para que possamos compreender toda a dinâmica de organização da população nas diferentes regiões, em diferentes aspectos, principalmente porque são eles que determinam a qualidade de vida das pessoas, principalmente referente à formulação de políticas públicas relacionadas à saúde, habitação, educação, alimentação e segurança. E ainda considerando que o Brasil ocupa a 7ª posição entre os países mais povoados do mundo, faz todo sentido discutirmos e conhecermos como a sua população está organizada e como esse processo acontece ao longo da história do nosso país. Historicamente, o povoamento do Brasil esteve ligado à expansão marítima europeia e ao tráfico de africanos para serem escravizados. Entretanto, com a proibição do tráfico de africanos em 1850, inicia-se a escassez de escravos para trabalharem nas lavouras de café, cana-de-açúcar. Isso dá início a outros tipos de migração e imigração no nosso país. Em 1930, teve início no Brasil um imenso processo de industrialização e urbanização, do qual a região sudeste foi aquela mais afetada por ter se envolvido precocemente no processo de industrialização e, por este motivo, tornou-se a mais populosa do país. Para compreender esse processo, levamos em conta o crescimento vegetativo, a taxa de natalidade e mortalidade e a transição demográfica. O que é o crescimento vegetativo? Ele corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Isso significa que, juntamente com os índices migratórios, irá determinar o índice final do crescimento demográfico num determinado território. A taxa de natalidade e mortalidade são dados estatísticos e segundo o número de nascidos e o número de mortes. Por isso, eles determinam o crescimento demográfico da população. A transição demográfica, ela teve início no Brasil a partir da segunda metade do século XX, em conjunto com os demais países emergentes que passaram pelo que ficou conhecido como industrialização tardia. No primeiro censo demográfico, acontecido no Brasil em 1872, constatou-se que a população daquela época era de 10 milhões de habitantes. Mais tarde, em 1900, o número de habitantes saltou para 17,4 milhões e em 1940 atingiu 41,2 milhões de pessoas. No século XX, o número de pessoas no Brasil aumentou em 5 vezes o seu total. A partir disso, ocorreu uma crescente. Em 1970, já eram 93 milhões. Em 1980, a população era de 119 milhões. Em 1991, atingiu a 146,8 milhões. E nos primeiros anos de 2000, já havia alcançado o elevado número de 165 milhões de habitantes. Em 2011, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países mais populosos do mundo, totalizando 199.755.799 habitantes. O intenso crescimento brasileiro se deve, sobretudo, à cultura de famílias com um grande número de filhos. Dos fluxos
migratórios que aconteceram ao longo do processo de povoamento do país, a melhoria das condições médico-sanitárias, além da criação de vacinas e métodos de tratamento de doenças. Porém, esse grande crescimento populacional desacelerou na década de 1970, pois a partir desse movimento houve uma modificação nesse processo decorrente de vários fatores. Entre eles se destacam o fluxo de pessoas da zona rural para as cidades, o fato de que favorecia o aumento nos custos de sobrevivência, o acesso aos métodos anticoncepcionais também. Esse período marcou uma nova realidade da mulher brasileira, pois muitas deixaram apenas de cuidar dos serviços domésticos para se tornarem profissionais e começarem a trabalhar fora de casa, ajudando no orçamento dela. Tais mudanças fizeram que essas não tivessem tanto tempo para ter muitos filhos, passaram a considerar os altos custos para a criação e educação dos mesmos. Ao passo que a população diminuía o seu crescimento e ficava mais velha, ocorriam no campo informacional descobertas científicas que favoreceram o controle de natalidade, melhoria na qualidade de vida, aumento na perspectiva de vida e acesso a vacinas e tratamentos médicos. Apesar de toda a população, temos em torno de 22,4 habitantes por quilômetros quadrados, o que significa o nosso país ser pouco povoado. Ou seja, nós temos uma grande extensão territorial e nós não temos tantas pessoas ocupando esse território. De acordo com a distribuição da população por regiões, a população da região Sudeste é a maior do nosso país, chegando a 41% do seu total, seguida pelo Nordeste, que tem 26,9%, a região Sul, com 14,7% e o Norte, com 8,5%. A região Centro-Oeste é a menos populosa, com 8,2% da população. Eu trago um mapa que mostra a porcentagem de distribuição da população no primeiro censo e no mais recente. No primeiro censo, que foi realizado em 1872, o total da população era de 9,9 milhões de habitantes. Neste mapa, apresentado em a porcentagem em cor violeta, a gente consegue observar toda a população brasileira, a maior concentração da população brasileira nas regiões litorâneas, tendo o estado de Minas Gerais como o mais populoso, com 2,0 milhões de habitantes. A Bahia vinha em segundo lugar, Pernambuco em terceiro, São Paulo em quarto lugar e o Rio de Janeiro em quinto lugar, com 783 mil habitantes. Já no censo de 2022, esse cenário ele muda. Então, eu tenho um mapa que apresenta a distribuição da população em laranja. Esse percentual muda totalmente o cenário da população representando os movimentos migratórios. Hoje nós temos o estado de São Paulo como o estado mais populoso do país, ou chegando a 44,4 milhões de habitantes. Minas Gerais passa a ser o segundo mais populoso, com 20,5 milhões de habitantes. Rio de Janeiro, com 16,1 milhões de habitantes. A Bahia fica em quarto lugar, com 14,1 milhões de habitantes. E o Paraná, em quinto lugar, com 11,4 milhões de habitantes. Seguindo a nossa perspectiva,
É possível perceber que o povoamento do território brasileiro acontece de forma exploratória e a maior parte da população ainda prevalece na região litorânea. Pelos mapas, é possível perceber que o povoamento do território brasileiro acontece de forma exploratória e a maior parte da população ainda prevalece na região litorânea do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos dados do censo de 2022, segundo o levantamento, o Brasil tem hoje 203.062.512 habitantes, um crescimento populacional de 6,45% desde a edição anterior da pesquisa, que aconteceu em 2010. O censo é um instrumento fundamental para a coleta de dados demográficos, econômicos e sociais de uma população. No caso do Brasil, o censo de 2022 trouxe informações surpreendentes e relevantes sobre a dinâmica populacional do país. Uma das primeiras constatações que chamam a atenção é o crescimento populacional brasileiro. Segundo o censo de 2022, o Brasil conta com 203 milhões de habitantes, um crescimento de 12 milhões em relação ao censo anterior, realizado em 2010. No entanto, esse número é menor do que a estimativa prévia do próprio IBGE, que previa uma população de 214 milhões. Essa discrepância revela a complexidade de se projetar o crescimento populacional e a importância de utilizar dados confiáveis. A taxa de crescimento populacional registrada pelo censo de 2022 foi de 0,52%, a menor série histórica de 150 anos. Esse dado chama a atenção para as transformações demográficas em curso no nosso país. A taxa de natalidade está em declínio, ou seja, está diminuindo, enquanto a expectativa de vida tem aumentado, ou seja, nós temos mais pessoas idosas do que aquilo que estava previsto. Isso significa que as pessoas estão envelhecendo com uma qualidade de vida melhor. Esse fator implica principalmente nos desafios para a previdência social, a saúde e a organização da sociedade. No âmbito das capitais, o censo de 2022 revelou algumas mudanças significativas. Salvador, antes a terceira maior cidade do país, sofreu uma redução populacional de quase 10%, perdendo seu posto para Brasília. Esse fenômeno está relacionado a fatores como migrações, urbanização acelerada e transformações nas estruturas econômicas e sociais. Essas mudanças nas capitais brasileiras têm implicações diretas em áreas como infraestrutura urbana, oferta de serviços públicos e qualidade de vida. Outro possível fator de impacto nesse novo arranjo urbano pode ser o aumento do trabalho remoto. Outro dado importante revelado pelo censo é a redução do número de moradores por domicílio e o aumento de lares em 34% em relação ao censo anterior. Essa mudança reflete transformações na estrutura familiar, como o aumento de famílias nucleares menores e o crescimento de domicílios unipessoais, ou seja, muitas pessoas passaram a morar sozinhas. E essa realidade traz desafios para a política habitacional, o mercado imobiliário e as estratégias de planejamento urbano. Os dados do censo de 2022 revelam importantes tendências demográficas,
como o crescimento populacional, as disparidades regionais, as transformações nas capitais e nas estruturas familiares. Essas informações são fundamentais para entendermos a dinâmica populacional brasileira e subsidiar a tomada de decisões informadas em áreas como educação, saúde, habitação e desenvolvimento regional. A partir do site do IBGE, é possível observar todo o crescimento populacional no território brasileiro ao longo dos anos. É possível perceber também mapas que apresentam desde a quantidade de pessoas brancas, pretas, amarelas, pardas e indígenas, além da quantidade de homens e mulheres, e esse aumento da população ao longo dos anos. É possível perceber também a quantidade de pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas no país. É possível perceber a quantidade de pessoas indígenas, as populações quilombolas, ou seja, e também as características dos domicílios brasileiros. Recomendo que possam observar áudios, vídeos que estão disponíveis no site do IBGE, www.ibge.gov.br, para que vocês possam ter acesso a informações mais precisas.